Eu sou Lúcia e esse é mais um Multiversos no ar para você. E hoje nós vamos falar sobre por que eu não acredito mais no amor. Então, tem pessoas que são assim, né? E às vezes a pessoa não se conta que ela tá nesse lugar. Essa é a grande questão. Então, vamos aguardar aqui um pouquinho, pessoal, para chegar. E aí eu vou conversar um pouco, né, sobre essa questão, ó, do amor, né? Porque o amor faz essas coisas. Como que é isso, né? Não acreditar mais no amor? E aí nós somos movidos pelo quê? Não é verdade? Porque o amor foi a energia básica que uniu você, né? Que começou você lá. O amor entre pai e o amor entre mãe. Olá, seja bem-vinda. Vai trazendo, né, essa questão da união, né? Vai atraindo, né? O amor é magnético, é uma energia magnética que todos nós temos aqui, ó, no nosso coração. Comprovadamente pela ciência, 70 vezes mais potente do que a nossa energia cerebral, né? Que é elétrica. Então, esse campo magnético e elétrico, né, vive em interação. Mas esse não é o foco, né? O foco é falar dessa questão de por que nós deixamos de acreditar no amor. O que acontece, né? Primeiro, e pode parecer estranho, se você tá consciente, né? Ai, não acredito mais no amor. Isso também pode ser um passo interessante, no seguinte sentido, né? Imagina, vamos imaginar, né? Você lá gostou de um cara, se interessou por ele, digamos, e aí você vê só o positivo dele. Só entende que ele é o seu príncipe encantado, né? E quando o encanto acaba, você se magoa, você se frustra, né? Você se machuca. E aí você faz a seguinte conclusão: ai, não vale a pena, ah, não quero mais amar. Mas na realidade é positivo isso que aconteceu com você. Por quê? Porque você vai ser obrigado a rever coisas que você não reveria de outra forma. O quanto você está equivocado quando você não se conta todas as coisas sobre o outro e sobre você. O quanto você passa pano quente em coisas que são importantes de serem ditas para o outro e de serem ditas dentro de você para você mesmo. Né? Então você viu uma coisa que você não concorda e você não se posiciona. Algo te desagradou e você passa por cima. O seu corpo não gostou e você ignora. Então, assim, você está contribuindo por um machucado, né? O outro fez uma parte, mas você também fez uma parte dentro do processo, né? Você foi ignorando, deixando para lá, negando as evidências, né? Negando que alguma coisa estava acontecendo. E quando você se dá conta, você tá com um monte de coisas para organizar. E ao invés de organizar, o que você fala? Ah, não vale a pena, não acredito mais no amor, porque o amor não foi o amor. O amor é o menos envolvido nessa história, né? O amor ali, no caso, ele juntou, mas ele é um revelador. Ele revela onde que a gente está engastalhado, né? Porque aí você vai querer ajeitar e aí, seja bem-vinda, querida. E aí aparece o lugar onde tem o buraco, bem-vinda. Aparece onde as coisas estão mais mal cheirosas na relação. Ele vai revelando para você as coisas. E na maioria das vezes a gente quer deixar para lá isso, porque tem um desconforto. Então, esse desconforto pequenininho vai levando você ali na frente e falar assim: ah, não acredito mais no amor.
Na realidade, você está deixando de olhar as suas questões, não é para o amor em si. Você continua querendo um amor. Se aparecer uma pessoa interessante, você vai ficar, nossa, ai, que legal, né? Mas você fecha as portas, né? Fecha as comportas do coração, né? Fica estranho. Fecha as portas. E aí você reclama que a vida tá sem graça. Porque a mola propulsora das relações é o afeto, é o carinho, é o aconchego, é o cuidado. E aí você, quando fecha o amor, você fecha tudo isso junto. Porque tudo isso sai de lá. E aí a vida vai ficando estranha mesmo, né? Aí fica tudo sem graça, fica tudo cinza, sem cor, sem sentido. Ah, não vale a pena. Ah, né? Fica uma vítima aí reclamando de coisas que, na realidade, você também tem a sua cota de responsabilidade. Né? O outro fez, ele mostrou para você, olha, aqui nesse lugar, ó, você não tá bem. Mas a gente cata isso e joga fora. Ai, Deus me livre de fulano, porque fulano me trai. Mas qual é a contraparte, né? Nunca é algo sozinho. Nunca é só o outro. A gente sempre tem uma intuição, tem um aviso, tem um amigo. Vou contar um caso para vocês que aconteceu com a minha pessoa. Teve uma época que eu namorava um moço e a gente namorava em cidade longes. Dava 4 horas de viagem entre nós. Beleza. E aí era época de carnaval, a gente não se viu, porque a gente entrou no acordo e tal, ele ia ficar lá, eu ia ficar aqui, né? E eu resolvi dar uma volta. E fui numa pracinha perto de casa. Sentei assim no banco, tinha umas árvores bonitas, umas coisas assim, interessante, né? Uma pracinha bem agradável. E aí tinha um pé com flor. Daqui a pouco, aí o que que eu vi, né? Meio junto, assim, o mesmo movimento. Eu vi numa loja que vende frutas e verduras, né? A gente chama aqui de hortifruti. Um hortifruti, né? Na porta do hortifruti. O meu primeiro marido, do qual eu estava separada. Tô separada. E aí, um beija-flor ao mesmo tempo, no mesmo rumo, sentou assim, num galinho, né? Do arbusto assim, perto de mim. Na mesma sintonia, assim. Aí eu falei assim, meu namorado tá me traindo. Caiu a ficha, assim, chegou a informação naqueles dois movimentos. Eu falei assim, nossa, que coisa estranha. Como assim? Né? Então me chegou uma informação que eu não estava pensando nada disso, eu estava bem relaxada, né? Acho que é por isso que a informação chegou. Relaxada, curtindo ali o jardim, aí o beija-flor paiu. Falei assim, que coisa, uma traição. E fiquei ali mais um tempo, curti o jardim, observei, né? E vou observar quais são os complementos, né, dessa informação que vai chegar. Mas à noite a gente foi se falar pelo telefone. Aí ele falou assim pra mim, a gente precisa ter uma conversa importante. Conversa importante? Eu preciso te falar uma coisa. Eu falei assim, tá, pode falar. Aí ele me contou que ele tava, além da minha pessoa, ele tava com uma outra. Lá, né? Na cidade dele, óbvio. Eu aqui, 400 quilômetros longe, né? Bem facilitado para ele. Ah, Mardói. Oh, uma terra. Então, vou chegar aí. Estou num relacionamento onde nós dois trazemos feridas emocionais. Nós amamos, mas confesso ser um desafio viver uma constância. Sombras e gatilhos nos assombram com frequência. São ecos, né, das experiências que a gente tem. Elas ficam mesmo, né? Voltando para a gente poder olhar para elas e retirar a dor anterior. Né? Então, se essa dor foi do relacionamento anterior, o que mais tem antes, né? Então, retomando ali, ó, eu vou voltar em você, tá? Aguenta mais um pouquinho. Então, o que que aconteceu nesse caso? Ele veio e me disse, olha, eu tô com uma outra pessoa, mas eu tô aqui fazendo uma escolha, eu escolhi ficar com você. Eu, aí eu contei pra ele, então, já vieram me dedar você. Nem contar ele,
Entende? Então, assim, o universo fala com a gente, né? Ele conversa, ele traz a informação. É que muitas vezes nossos ouvidinhos estão tão contaminados, né, pelo que aconteceu, né, Materra? Qual o seu nome? Não deve ser Materra. Vou te chamar de Má, então. Mas essa questão, né, da gente poder entender esse relacionamento, quais são esses gatilhos, como você mesmo coloca, esses gatilhos da outra relação, que ao estar numa nova aparece. Por que que aparecem esses gatilhos novamente? Lembra que eu falei que o amor é revelador? Ele vai revelar para você. Olha, aqui você ainda tem essa questão lá com o outro. Você tem uma desconfiança quando acontece. Oh, Marina, bem-vinda, querida. Aí, quando aparece alguma coisa que linka com aquilo lá atrás, ele vai revelar para você. Imagina que o amor. Bem-vinda, Ruth. Imagina que o amor é uma água. E aí você tem uma sujeira. E essa sujeira começou lá na outra relação, ela apareceu na outra relação, né? E aí nessa outra, ela não foi embora, ela ainda está ali. Então, cada vez que você abre o seu coração para esse novo amor, o que vai acontecer? Aquela sujeira que ainda está, vai voltar, porque está passando ali. Então, não é dele, tem que ficar esperto, né? E da mesma coisa do outro lado. Né? Vocês se juntaram, provavelmente vocês têm sujeiras iguais, né? Nos mesmos lugares, digamos assim. Então, isso vai vir. E isso não é real. O problema dessas questões é que são má interpretação que a gente faz em algum momento das nossas motivações e do contexto do outro, da motivação do outro, porque cada um é um ser diferente. Né? E aí vocês resolvem partilhar algo em comum. Tem a história dele, tem a sua história. Tem as sujeirinhas que você já traz, tem as sujeirinhas que ele já traz. Então, não é uma questão do outro. É que o amor que acontece aqui promove essa limpeza. Então, precisa ficar disponível para olhar para isso, não é ignorar, né? Não é pegar isso e falar assim, eu vou fazer de conta. Vai aumentar a sujeira, vai entupir o cano de novo, né? Então, precisa ficar atento, né, que essa dor é velha. A gente tá carimbando de novo, né, nessa relação. Faz sentido, né? Você tá só fazendo um remake com outra cara, né? Com outro jeito, num outro momento, mas é um remake de uma história passada. E por que que isso está acontecendo com ele? Porque provavelmente vocês têm coisas que ressonam, porque senão não tinha ficado junto. Tem um amor? Sim, tem um amor, mas também tem muitos ganchos, né? Os ganchos também fazem parte. Por quê? É outra oportunidade para você jogar fora isso que não serve mais, né? Aí isso é um processo, não é de um dia para o outro, né? Não é numa madrugada, mas é dia a dia com você mesmo e dia a dia na relação, exercitando, né? E se falando, né? Por quê? Então, a Marina está colocando assim: nós nos amamos e nos damos bem, até que estes desafios surgem e por vezes desgastam a relação. Temos feridas semelhantes. Cada um de nós está na sua travessia para manter a relação leve. Sim, porque se você coloca a sua dor, perfeito isso, em cima do outro, ele já tem a dele, parecida com a sua. Isso desgasta a relação, né? Então, assim, você partilhar, olha, eu já passei por isso, eu sou insegura nisso. Como que nós podemos estabelecer aqui essa relação com outra base, né? Como que nós podemos construir essa confiança? Confiar é você falar e fazer. Às vezes você nem fala, mas você faz. Então você confia, nossa, aquela pessoa é de confiança, você pode contar com ela é ponta firme, ela fala para você, ela faz. Você confiar, né? Então, através dessa confiança, você vai podendo se trabalhar, né? Quando as pessoas vêm
pro atendimento comigo, o que elas têm que ter? Confiança em mim. Porque senão ela não vai se abrir, ela não vai se entregar, ela não vai falar, ela não vai fazer o processo, ainda vai gastar dinheiro. Melhor não vir. Né? Então, na relação íntima, a confiança é base. Né? Eu posso confiar, eu posso me entregar aqui. Faz sentido? Né? Por quê? Porque é uma dor velha. O outro pode estar refazendo isso comigo novamente. Mas se tem esse diálogo, né? Essa transparência na relação, e tem que ter, porque senão também para que serve? Só para beijar? Você beija o outro sem compromisso, vai ser mais leve, né? Então, para aprofundar, para construir algo junto, precisa dessas bases de confiar, de se expressar, de deixar claro. Nem seria até uma outra live, mas talvez você esteja precisando ouvir isso. Né? Você deixar claro para o outro o que acontece. Ninguém tem que adivinhar. O que é esse negócio de adivinhar, né? Esse negócio de adivinhar é quando você era bebê, né? Você era bebezinho e lá sua mãe tinha que traduzir o seu choro, traduzir a sua mãe, traduzir o seu gemido, traduzir o seu riso. Ela traduzia, ela te entendia, ela te lia. Mas isso é muito pesado numa relação. Depois, com o tempo. Porque a gente vai ganhando defesas, a gente mente, a gente não é sincero, a gente adapta, e isso vira um troço, né? Então, assim, tem esse cuidado consigo e esse cuidado com o outro, de não fazer adaptações, de não mentir, de procurar ser sincero e de perceber o momento disso, porque o que acontece? Eu tô com raiva, eu vou conversar, não vai dar bom. Então fala assim, hoje eu não tô boa pra conversar, eu tô com raiva, deixa eu respirar um bocadinho, deixa eu ir ali na academia, fazer um monte de exercício, gastar minha raiva lá, depois eu volto, a gente conversa, sabe? Vou sair correndo aqui, vou conversar com uma outra pessoa neutra, depois eu volto e organizo mais com você, sabe? Porque colocar o peso em cima da relação do outro, tem coisas que não é com ele, é com ele num outro momento. Né? A parceria é assim, tem coisas que um homem vai conversar com um homem para ser entendido por esse homem. Não vai adiantar ele conversar comigo. Eu não tenho um pênis, eu não vou saber dizer para ele como que é essa relação. Né? Eu posso até ler o livro, mas não tenho a vivência. Da mesma forma que ele não vai entender da particularidade minha, o que é ter uma vagina, o que é menstruar e coisas de mulher. Aí eu vou conversar com uma amiga, nossa, cólica, nossa, menstruação. A gente tem uma área comum, né? Então, as pessoas têm que evitar essa sobrecarga, compreender que são processos distintos, hormonais e físicos, homem vê X, mulher vê Y, ou contrário, tanto faz, né? E essas singularidades, né, tem que nos cativar, essa diferença tem que nos encantar, né? Esse cuidado consigo e com o outro. E isso é um exercício diário, né? Ninguém vem pronto para isso, porque nós estamos em relacionamentos que você pega o molde que você teve de papai e mamãe, você entende um pouco do que acontece aqui. Né? Por quê? Porque foi aonde você aprendeu. Isso ainda está dentro de você. E a gente vai lapidando esse formato primeiro lá da sua mamãe, do seu papai, ou se você viveu só com a mamãe, aí as relações que ela teve, também está presente aqui emocionalmente, né? Porque foram os primeiros registros que você teve de coisas emocionais na sua vida. Então, é um processo, né? Então, quando a gente joga fora, ai, não acredito mais no amor, você tá pegando seu coração, fazendo assim pra janela. E dentro do seu coração tá a parte mais importante do seu ser, que é a partícula divina. Aí você joga fora a partícula divina, aquilo que é a luz que te impulsiona e anima,
e que não tá conseguindo sair devidamente, porque tem um monte de entulhinho ali no seu cano, e você acha que vai dar certo essa conta. Não vai. Não vai. Porque se você pergunta para qualquer pessoa o que ela quer, que ela quer que ela seja feliz. Ela pode até falar para você, eu quero dinheiro. Para que a pessoa quer dinheiro? Quer poder? Para ela estar numa relação e ela comandar a relação. Por quê? Porque é a dificuldade de amar da pessoa. Para que você vai querer 1 trilhão e ser infeliz? Ser doente? De coração, de emoção, de mente, até de físico? Então, são questionamentos que a gente precisa fazer para não fazer essa escolha. Ah, eu não acredito mais no amor. Porque quando você faz essa escolha, você começa a morrer. A vida perde o sentido. Porque você está desistindo de ter o seu coração aberto e disponível para viver. Não é só para viver uma relação íntima, para viver a vida. Isso vai se refletir na sua profissão, vai se refletir com o filho, vai se refletir quando você vai comprar alguma coisa em algum lugar. É você em todos eles. Vai ser mais ou menos percebido, mas vai estar presente. Então, abrir mão do coração é uma escolha que compromete a qualidade de vida da gente, né? E foi por causa dessas questões todas, né, que isso é aqui e ali, são vários lugares, né, a gente fica meio perdido. Aonde eu faço? É um pedaço por vez. Nós vamos resgatando as partezinhas do coração para montar ele de novo, resgatando a nossa vida, a nossa alegria, a nossa disposição, né? E aí eu montei a jornada, né, pra gente resgatar esse coração. E antes da jornada tem o meu grupo VIP, né? Ele é VIP por quê? Porque lá eu aprofundo as coisas que eu coloco aqui no Instagram, né? Aqui eu falei hoje de ansiedade, ali eu aprofundei um pouco mais. Para que você vá compreendendo o seu universo. Você vai ter elementos para pensar num primeiro momento e começar a juntar uma coisa com a outra. Porque se você não faz isso, você não vai poder ressignificar essa escolha. Não acredito mais no amor. Não acredito mais na vida. Não confio mais nas pessoas. Confio em você. As pessoas é uma decorrência, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. Se eu não estou confiando no outro, porque eu também não confio em mim em algum momento, né? Eu não estou dando conta de mim. Então aí eu falo que eu não confio no outro. Mas se eu banco o que eu falo, né? Eu já tô no processo da confiança. Entende? Então, esses detalhes, né? A gente vai aprofundando ali no grupo. Você pode me fazer perguntas mais próxima mesmo. A gente fica mais próximo, né? Aqui, apesar de tudo, a gente tem um tempo. Lá não, você tem 24 horas para falar comigo. Pode perguntar, né? Tem o grupo, né? O grupo sempre é uma força que dá um contorno maior para os nossos processos. Então, fica aqui 2 convites. Um vai lá na bio, clica no link, escolhe Cura do Coração e vem para o grupo, pra gente ficar mais pertinho, né? E aí vocês se preparando para fazer essa jornada junto comigo, de resgatar seu coração. E amanhã eu vou falar do autocuidado. O que é um autocuidado? Qual que é a importância dele? Né? Quais são esses detalhes do autocuidado? Porque às vezes a gente acha que está se cuidando, mas na realidade você está adaptando, né? E adaptação em qualquer lugar não é você estar lidando com aquilo que é preciso. Então, vamos olhar isso um pouquinho mais de perto amanhã. Se você tem perguntas, já prepara aí, já traz para mim, né? E a gente vai se ver então aqui amanhã a 1 hora. Vamos juntos? Gratidão.